Boa noite. Boa noite, Fernando. Tudo bem aí? Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Que bom, mais uma live então. Eu sou a Larissa, sou a responsável pela Escola Nogier aqui no Brasil. E hoje nós vamos começar mais uma live de terça-feira, né? Então, para introduzir, a gente sempre tem 2 lives semanais. Uma de terça à noite, para quem consegue ver à noite, e uma de sexta de manhã. Inclusive, já vou aproveitar para fazer a propaganda da sexta de manhã, né? Nessa sexta, eu vou conversar com a Fabiana, que é psicóloga, que já é formada aqui pela escola também. Vou aproveitar já para ir falando dessa live que vai acontecer. A Fabiana foi aqui hoje, estava com saudade e postou bastante vídeo, foto da nossa viagem para Lyon, que quando ela se formou. Então vai ser interessante porque essa semana, então na sexta-feira, a gente vai ter a oportunidade de conversar com ela. E a gente vai conversar sobre ansiedade e depressão nos tempos atuais e a ajuda da auriculoterapia. A gente vai conversar sobre esse tema que já foi bastante solicitado para mim aqui, para falar um pouco mais sobre essas questões de ansiedade e depressão. E eu achei super interessante conversar com uma psicóloga que é também auriculoterapeuta clínica. E então vai ser bem interessante, na sexta às 11 da manhã. E hoje eu me propus a estar aqui com vocês para conversar sobre um pouco mais, né, me aprofundar um pouco mais sobre o tema que a gente conversou na sexta-feira até com o Ricardo Hingst, que foi o tema de lateralidade. Na verdade, com ele eu falei só de lateralidade cerebral. E hoje eu vou falar com vocês sobre lateralidade cerebral e simetria. E a gente vai conversar um pouquinho e ver a diferenciação que acontece entre essas 2 áreas tão importantes para a gente ter sucesso em qualquer aplicação, qualquer metodologia, qualquer técnica de trabalho que a gente utilize o sistema nervoso central. Então, eu acho que além da auriculoterapia francesa, que a gente utilizaria aí como um meio único até de tratamento, ela pode ser também uma forma de aplicação antes de qualquer outra técnica que utilize, que tenha a intenção de atingir o sistema nervoso central. Antes de eu continuar, eu queria saber, vocês estão me ouvindo bem? Porque aqui no meu vídeo está acontecendo meio que umas falhas. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me vendo bem? Tá tudo certo aí para quem tá me assistindo? Me dá um ok, me dá um joinha, ótimo. O som tá bom, o vídeo tá bom, porque eu acho que é a falha do... Ótimo. A falha do carregador. O carregador deve estar dando uma influência aqui no celular. Mas tudo bem. Então vamos lá. Eu falei uma frase até, eu falei uma questão com o Ricardo na sexta-feira que eu concordo e que eu acho que seria o melhor dos mundos, né? Se as escolas tivessem uma auriculoterapia francesa, uma auriculoterapia clínica, que pudesse avaliar e auxiliar as crianças desde o início do aprendizado, desde o início da escolha lateral que o ser humano tem. Porque isso traria já uma ajuda, né, nessa passagem, nessa criação, nesse aperfeiçoamento do corpo caloso, e que vai fazer, né, então, essa comunicação interhemisférica. É super importante a gente definir, né,
que a lateralidade, ela é algo específico do ser humano. Não tem nenhum outro animal que tenha o uso dos lados dos hemicorpos de uma maneira tão diferenciada como acontece com o ser humano. Isso não quer dizer que os hemisférios cerebrais dos outros animais, principalmente dos mamíferos, né, que são os que mais se aproximam da gente, não tenha uso diferenciado. Então, já se sabe em vários tipos de animal que existe sim também uma especificidade hemisférica em algumas funções. Por exemplo, né, isso já foi feito várias pesquisas e tudo mais. Sabe-se que os ratos, as reações emocionais dos ratos acontecem por impulsos vindo mais do hemisfério cerebral direito. Os cantos dos pássaros. Já se sabe por estudos que os pássaros cantam por impulsos cerebrais do hemisfério cerebral esquerdo. Qual que é a grande diferença disso para o ser humano? Então, nós, seres humanos, também temos uma grande especificidade hemisférica, ou seja, um hemisfério cerebral nosso funciona bastante diferente do outro, tem funções diferentes do outro, mas o mais importante é que nós também temos uma preferência lateral do nosso corpo. Por isso que chama-se até lateralidade, aí tem essa relação, né? Então, nós temos preferencialmente uma escolha manual, ocular e do membro inferior diferente dos outros animais, que funcionam principalmente, essencialmente, igual dos dois lados, né? Então, os animais, mesmo os animais mais diferenciados, por exemplo, os macacos, né? Se você oferece para um macaco uma banana, né? Eventualmente ele vai pegar essa banana com a mão esquerda, eventualmente ele vai pegar essa banana com a mão direita. Então, ele não vai ter uma preferência lateral, apesar dos hemisférios cerebrais também terem algumas especificidades, talvez não tão evoluídas, não tão diferenciadas quanto a dos seres humanos. Essa é uma questão. A outra questão é a simetria. E qual a relação que existe entre isso, entre lateralidade e simetria no ser humano? Então, o que acontece? A lateralidade, ela é aquilo que faz, provavelmente, até o Dr. Rafael Noguer fala muito disso, né? Que a lateralidade é muito provável que seja um dos grandes estímulos do desenvolvimento da nossa inteligência. Quanto mais a gente se dessimetriza, ou seja, quanto mais a gente tem uma assimetria funcional do hemisfério cerebral, mais habilidade do sistema nervoso, mais habilidade até da parte do cortical, né, que é o que mais nos diferencia, a gente tem. Porém, as habilidades motoras, elas dependem de uma simetria corporal. Então, se a gente observar, nós nos simetrizamos, nós temos um corpo simétrico para que a gente tenha uma motricidade boa e evoluída e bem feita e útil, né, e tudo mais. E nós dessimetrizamos a parte funcional, principalmente dos hemisférios cerebrais, para que a gente desenvolva cada vez mais a nossa inteligência. Então, são relações completamente diferentes de uso entre uma coisa e outra. E ambas, elas trazem sim, ambas têm uma ligação, né? Porque, por exemplo, quanto mais atividades motoras assimétricas a gente utiliza, por exemplo, o próprio fato da gente escrever com uma mão, né? Isso faz com que a gente tenha um caminho de estímulo e que vai favorecer com que a gente desenvolva mais essas capacidades cerebrais. E quanto mais atividade motora simétrica a gente tem, melhor é a qualidade da motricidade que eu estou usando. Por exemplo, uma corrida. Quando a gente corre, a gente tem a ação idêntica
de ambas as pernas, né? E quanto mais a gente corre, a tendência é que a gente ganhe mais velocidade e mais qualidade nesse tipo de movimento. Então, a gente tem pessoas que vão chegar no nosso consultório com questões de simetria, com questões de lateralidade e muitas vezes com ambas as questões acontecendo ao mesmo tempo. E é super importante a gente ter a habilidade de avaliar para que a gente tenha uma melhor ação, né? Uma melhor funcionabilidade da auriculoterapia, inclusive. Né? Como eu estava dizendo anteriormente, todas as atividades, todas as metodologias de trabalho, todas as técnicas terapêuticas que têm o intuito de atingir o sistema nervoso de qualquer forma, se beneficiariam muito de um trabalho inicial de lateralidade com esse paciente. Através da auriculoterapia, lógico que é o que eu mais trabalho, então eu posso falar bastante da eficácia, da ajuda, né, que essa metodologia traz, que esse método terapêutico traz. Existem outras formas, mas hoje eu tô falando aqui de auriculoterapia, como sempre. Então, quando eu tô falando de um estímulo, é um estímulo de auriculoterapia. Vocês já ouviram falar disso? Como é que é? Vocês já tinham feito essa relação entre lateralidade e auriculoterapia, principalmente? Me conta um pouco da experiência de vocês, quem souber, quem quiser falar, escreve aqui para mim, para eu poder também ir direcionando o que eu tô falando e que todo mundo fique no mesma pauta, né? No mesmo nível, para eu poder me organizar aqui em tudo que eu tô falando. Então, assim, uma coisa bastante interessante da gente acrescentar é que a lateralidade, essa questão, né, de ter uma alteração hemisférica de ação, inclusive entre as orelhas, né, ela foi já descoberta e ela foi percebida, inclusive a sua importância foi percebida já desde de Paul Nogier. É interessante reforçar, né, que o Dr. Paul Nogier, ele já tinha percebido a existência da lateralidade e a importância que ela tinha, até mesmo com relação ao uso da orelha, antes mesmo dele descobrir o VAS, antes mesmo dele descobrir, dele dominar, né, o sinal vascular. Tanto que ele fazia algumas experiências com diferença de voltagem entre pontos simétricos da orelha. O que isso quer dizer em palavras mais fáceis, né? Ele testava a voltagem de um mesmo ponto, até para ter uma comparação idêntica, né? O mesmo ponto de um lado e do outro da orelha. Então, por exemplo, um ponto, sei lá, vamos colocar aí um ponto, pensar um ponto mais geral, assim, por exemplo, o ponto da agressividade. Ele usava o mesmo ponto dos dois lados para medir a voltagem e ele via que existia uma diferença de potência, uma diferença de polaridade entre ambos os pontos. E então um lado era positivo, o outro lado era negativo. E isso que mais intrigava ele nessa época, né? É que ele via que isso acontecia quanto mais saudável fosse o indivíduo a ser testado, né? O paciente que ele estava avaliando. Então ele via que essa diferença que acontecia, ela era uma diferença que mostrava a relação de saúde. E na cabeça dele era para estar acontecendo o contrário. Logicamente que conforme ele foi estudando e foi entendendo o que queria dizer essa correlação, ele foi entendendo que a vida, né? Tem até uma frase dele que ele fala isso, que a vida se expressa por polaridades heterogêneas e não iguais, né? Então, é bem interessante também historicamente analisar, né? Que ele já tinha percebido essa correlação e essa importância até antes dele ter descoberto o VAS, que logicamente o VAS, né, o auxílio do VAS nas pesquisas
dos pontos de orelha e de cartografia e tal, trouxe um outro patamar, né, na auriculoterapia. Trouxe um outro patamar de avaliação, um outro patamar de análise, um outro patamar de busca até, né, de confirmação até daquilo que ele ia encontrando. Mas, apesar da teoria da lateralidade ser colocada até posteriormente, né, ela já estava na pauta ali do Dr. Paul Nogier, porque ele tinha conseguido ver essa diferença de polaridade que acontecia entre ambos os lados, né, da cabeça, no caso da orelha. Que mais que eu tenho para falar para vocês sobre isso? É super importante também saber que a forma de tratar cada uma das coisas, apesar de serem muito próximas na orelha, porque ambas a gente trata no trago, né? Elas têm que ser diferenciadas. E isso mostra, inclusive, isso comprova, né? E reafirma a inervação do trago, que é totalmente heterogêneo. Ele tem diferentes inervações. Então, se ele tem diferentes inervações, é logicamente que teria que ter mais de uma função para o trago. E se ele tem mais de uma função, a forma de trabalhar com ele também tem que ser diferenciada, inclusive nas frequências de Nogier. Então a gente precisa ter 2 tipos de frequência de Nogier para conseguir tratar ou simetria ou lateralidade, que acontece no trago, né? Então, tudo isso tem que ficar muito claro no raciocínio quando a gente trabalha com a auriculoterapia. A gente precisa entender bem essa relação que existe entre inervação e estimulação, né? Então, cada inervação da orelha, ela exige um tipo de estimulação. No caso, eu tô falando de frequência, né? Na frequência de Nogier. Se existe uma frequência diferente, é porque existe uma inervação diferente. Isso também é bastante interessante de analisar, né? E eu quero saber um pouco de vocês. Vocês têm dúvidas sobre isso? Como é que vocês já tinham ouvido falar, não tinham ouvido falar? Que relação que vocês veem disso? Eu tava falando eu tô esperando as perguntas de vocês enquanto eu tô falando aqui, hein? Eu tava falando dessa questão que seria o melhor dos mundos se tivesse a análise ou até mesmo a estimulação da lateralidade na escola, né? Porque o comportamento interhemisférico relacionado à lateralidade é um dos principais pontos de aprendizado do ser humano, de ter condição de aprendizado do ser humano. Por quê? Porque entre essas funções cerebrais diferentes que acontecem entre os hemisférios, né, que foi comprovado, inclusive vários neurocientistas trabalharam com relação a isso, já se sabe que um lado, nos destros, bom, então deixa eu começar a falar de outra forma, vai? A grande maioria dos seres humanos, a imensa maioria dos seres humanos são destros. Então, eu vou dar exemplo relacionado aos destros. Se você é canhoto ou se você quiser pensar num paciente canhoto, você tem que pensar ao contrário do que eu tô falando. Então, nos destros, o nosso hemisfério cerebral direito, ele é um hemisfério que tem uma grande capacidade de percepção. É o hemisfério que tem a capacidade de perceber o ambiente, de perceber os estímulos que acontecem visuais, sonoros e tudo mais. E ele vai passar essa informação através do corpo caloso, através das comissuras, principalmente do corpo caloso, para o hemisfério que é conhecido como hemisfério executor, que é o hemisfério esquerdo nos destros. É por isso que, como ele é o executor e nós temos a inervação cruzada, é que nós temos uma preferência em executar essa ordem pelo lado direito do corpo, né? Então, o que acontece? Todas as funções de aprendizado do ser humano, linguagem, escrita, ouvida, ela vai estar predominantemente no hemisfério esquerdo dos destros, né? Então, por exemplo, crianças que têm dificuldade de aprendizado, descalculia,
dislexia. Todas essas alterações são alterações associadas à lateralidade. O ideal seria estimular ambos os hemisférios nas crianças? Não. Depende do que você está querendo, Rosana. Seria o ideal estimular ambos os hemisférios se eu estou pensando na questão motora, né? Na motricidade. Agora, se eu estou pensando na questão da inteligência, na questão da percepção, do aprendizado e tudo mais, eu teria que estimular as funções que são de lateralidade, ou seja, eu teria que favorecer essa criança a ter esportes unilaterais. Por exemplo, tênis. Ele é mais favorável a você estimular esse caminho entre os hemisférios do que uma atividade que tenha uma parte motora simétrica, como é, por exemplo, futebol. Então, se você quer ajudar o seu filho a ter um bom entendimento na escola, né, é mais interessante você colocar ele em aula de tênis do que em aula de esportes que tem mais uma tendência simétrica, como é o futebol, corrida, vôlei, sei lá. Vôlei nem sei tanto, mas futebol com certeza, porque você mais corre do que faz outra coisa. No meu caso, como eu falei na outra live, é verdade, Jadelson, você tinha falado alguma coisa que eu nem lembro. Que eu sou destro na mão e canhoto no pé. Então, você tem um problema de lateralidade, com certeza. Então, o que acontece? Não tem muito o que se fazer, porque a lateralidade, por isso que eu falo que na infância seria interessante, né? Ela é instituída na infância a partir de ou algum bloqueio orgânico ou um uso inadequado partindo de você mesmo, que eu acredito que foi de você mesmo, porque se a gente for pensar antigamente, tô falando assim, na época da minha avó tal, existia um problema cultural com relação à lateralidade, ao destro e ao canhoto. Não sei se vocês ouviram, mas eu ouvia muito da minha avó, né? Que as professoras naquela época, elas batiam com régua na mão da criança, elas tinham uma atitude um pouco mais bruta, né? Então, se a criança tinha por instinto pegar com o lápis com a mão esquerda, ela era meio que proibida. Tinha relatos até de amarrar a mão esquerda da criança e tudo mais. Então, isso já iria causar uma alteração de lateralidade. Eu tô supondo que isso não aconteceu com nenhum de nós, porque a gente já tá numa época diferenciada e tudo mais. Mas acontece que a criança ela tem uma percepção do ambiente muito forte. Então, ela chega numa classe e todo mundo tá pegando o lápis com a mão direita, ela vai pegar o lápis com a mão direita para se sentir, né, numa comunidade. Então, se ela era, por exemplo, uma canhota, ela tá começando ali a gerar um estímulo cruzado nessa comunicação interhemisférica. O tratamento, quando a gente está falando de adulto, né, o tratamento no caso com a auriculoterapia, é trabalhar principalmente no trago, avaliar, né, ver se a questão teria que ser trabalhada com frequência ou mesmo com agulha, porque dá para trabalhar com ambos os estímulos, né? E esse trabalho, como eu até falei na live anterior, ele não está procurando uma correção completa, porque isso é estrutural já. Você entende? Quando a gente está falando de comunicação interhemisférica, eu estou falando de vias orgânicas do corpo caloso que foram instituídas em caminhos de ida e de volta. Quando acontece isso, só o fato de você ter esse cruzamento de lateralidade já me mostra que em algum momento desse corpo caloso pode acontecer um bloqueio. Porque quando a informação está indo da direita para a esquerda, por exemplo, ela também está vindo da esquerda para a direita. E aí você pode ter só nisso um bloqueio. Então, o que daria para fazer? Do meu ponto de vista, um tratamento de auriculoterapia, porque ele é excelente nesse aspecto, né? E também você tentar favorecer o movimento oposto com o corpo. Então, se você chuta com a esquerda, tentar chutar um pouco mais com a direita. Vai ser sempre que você vai conseguir? Não. Mas quanto mais você fizer, você também vai favorecer esse caminho
que não gere bloqueio, né? É interessante a gente colocar, porque isso faz bastante, isso é bastante importante em situações químicas. Por exemplo, quando a gente está trabalhando com vícios. Quando a gente está trabalhando qualquer tipo de vício, né? Quando a gente fala de cigarro, né? É bastante conhecida, né? Técnica de auxílio a parar de fumar com a auriculoterapia. O auxílio a parar de fumar com a auriculoterapia, ela tem um pano de fundo imenso, né? Quando eu ensino, para quem é aluno, não sei se tem algum aqui, mas para quando eu ensino, sabem que eu demoro um tempo bastante importante para falar sobre a metodologia de parar de fumar criada pelo Dr. Rafael Nogier, né? As pessoas colocam aí o protocolo, é um protocolo, quando você olha o ponto, ele é um protocolo simples de 4 pontos, mas não é nada simples o acompanhamento que a gente faz com essas pessoas, né? E um dos pontos essenciais de trabalho com relação ao parar de fumar é o trabalho da lateralidade. Porque assim que você altera a questão química do sistema nervoso, não sei se vocês conhecem um pouco esse mundo, né? Mas a nicotina, ela tem uma relação muito, muito profunda no sistema nervoso, né? Tanto que é muito comum a pessoa que para de fumar entrar em depressão. Lógico que não é uma depressão, às vezes, tão debilitante, mas quanto mais atenção a gente tem com relação a essa pessoa, mais tranquilo vai ser esse processo, né? E uma das coisas que o parar de fumar causa é um bloqueio de lateralidade, que vai afetar a memória, que vai afetar várias outras questões que giram em torno disso. Então, é super importante. Eu tô falando de vícios de cigarro, mas toda e qualquer alteração química do sistema nervoso, até mesmo medicamentosa, pode ser a causa de uma alteração de lateralidade. E aí a gente está falando de todos os medicamentos que têm uma ação no sistema nervoso, né? Então, antidepressivos, psicotrópicos em geral, mas a gente não pode esquecer também dos medicamentos para emagrecer, né? Porque os medicamentos para emagrecer, eles afetam diretamente o sistema nervoso e eles vão gerar também uma alteração de lateralidade, que é super importante a gente estar de olho, né? A gente perceber isso para a gente poder ter uma ação um pouco mais efetiva com esse tipo de paciente. Então, não só pacientes em uso atual, mas pacientes que fizeram muito uso desse tipo de medicamento e que às vezes chegam pra gente em busca de algo mais natural, né? Então a gente precisa ter sim uma atenção, né, relacionada a isso. Questões emocionais podem derivar disso também, né? E no mundo do parar de fumar, né? No mundo dos vícios, a gente tem que tomar muita atenção com relação à parte emocional que vai vir desse bloqueio de lateralidade. Por quê? Porque o bloqueio de lateralidade vai alterar não só a memória. Quando a gente fala de memória, as pessoas pensam em memória de vida diária, né? Esqueci minha chave, eu tô tentando estudar alguma coisa e tá um pouco mais difícil, concentração, tudo isso envolve também a lateralidade, mas a gente tem que lembrar das memórias emocionais, né? Então, você tem uma alteração que pode te trazer de volta alguns traumas vividos que você achava que estava resolvido, mas não necessariamente, ou mesmo emoções que estavam no passado, não necessariamente traumática, e que elas vêm à tona novamente quando você tem alguma questão de alteração química do sistema nervoso e que vai, por sua vez, gerar alguma questão na lateralidade. Respondi, Gedelson? Você já tinha me perguntado da outra vez, eu não sei se eu fui clara nisso. Você me dá um toque aqui se eu fui clara, que é bastante importante deixar claro isso para você. Outra questão interessante que a lateralidade traz, né, é
a questão das definições da vida, né? Então, parece que a gente está falando de algo muito subjetivo, mas se você olhar ao redor, você vai ver muito exemplo, principalmente no mundo do trabalho e tudo mais, de pessoas que têm dificuldade de definição. Acho que essa é a maior dificuldade em quem tem um bloqueio forte de lateralidade. É muito difícil a pessoa optar por uma forma de funcionar, né? Então, optar por uma profissão, optar por um relacionamento, seguir, continuar, né, dentro daquilo que ela optou. Por quê? Porque a percepção, ela vai mudar, a percepção do ambiente, ela vai mudar com mais frequência do que com alguém que tem uma lateralidade definida. Que bom. Então, o que acontece? As pessoas que têm uma lateralidade definida, elas costumam ter um padrão. Um padrão por quê? Porque é assim que ela percebe o ambiente. Então, por exemplo, ela gosta, vamos supor, né? Ela gosta de um perfume. Por quê? Porque aquele perfume traz um estímulo no sistema nervoso que vai favorecer sensações agradáveis, lembranças agradáveis e alguma coisa assim. Então, você conhece, por exemplo, na sua família, eu sei o presente que eu vou dar para minha mãe. Se eu for escolher um perfume, por exemplo, eu sei qual é. Por quê? Porque ela gosta sempre de perfume assim. Nas pessoas que têm dificuldade de lateralidade, ela não tem esse tipo de padrão. Eu tô dando um exemplo simples de perfume, mas é em tudo. É em relacionamento, é em escolhas amorosas, em profissão. Por quê? Porque a percepção do ambiente dessas pessoas é mais difícil. É mais... não é tão constante, né? Então, hoje ela gosta disso, amanhã ela não gosta mais. E não é que ela não gosta mais porque ela não gosta para nunca mais e porque ela conseguiu ter uma resolução em cima daquilo. Puxa, eu não gosto mais disso por causa disso. Não, é simplesmente sensorial. A pessoa não gosta hoje, mas amanhã ela gosta de novo. Então, é muito difícil a definição de vida dessas pessoas, né? Logicamente que em adolescente a gente vê muito isso. A escolha de uma profissão, por exemplo, de um vestibular, de coisas assim, envolve bastante essas pessoas, né? Sim, mas então, eclético é diferente, porque o que acontece? Você ter uma amplitude cultural, isso é benéfico. Tem pessoas que gostam de vários tipos de música, né? Então, a gente tem que tomar cuidado de classificar a variedade cultural da pessoa com a dificuldade de definição. São coisas bem diferentes, bem diferentes. A dificuldade de definição traz sofrimento, né? Então, por exemplo, a pessoa, eu até comentei na outra live, não sei quem estava, eu comentei o seguinte: essas pessoas, elas não dão um próximo passo. Então, se elas têm um relacionamento, normalmente esse relacionamento ele é muito longo, 6, 7, 10, 12, 13 anos, e ela não dá o passo de pedir em casamento, por exemplo, ou de aceitar o pedido de casamento, né, sei lá, tanto de um lado quanto do outro, porque ela ainda não tem a certeza se aquele relacionamento é o ideal que ela gostaria. Mas fazem 10 anos, né? Então, ela não dá um primeiro passo, porque a sensação que ela tem é que qualquer momento ela pode mudar de ideia, né? Em profissão, a mesma coisa. A pessoa, ela gosta, por exemplo, na fase de definição de faculdade, ela escolhe, sei lá, administração. Aí ela vai para administração, o professor começa a falar, ela fala, não, é muito conceito, eu quero algo mais humano. Aí ela vai para alguma área, por exemplo, psicologia. Aí
a professora começa a falar, puxa, não é muito bem isso, acho que era um pouco mais prático, um pouco. Aí ela vai para odontologia. Aí, não, nada a ver. Pensando bem, quando eu fiz administração, agora conhecendo um pouco mais isso aqui, talvez o que eu queira mesmo é economia. Então, e são coisas, porque se você pensa, puxa, eu tô dentro da área da saúde, eu comecei uma faculdade dentro da área da saúde, mas não me interessou muito, eu queria algo um pouco diferente disso. Então, por exemplo, eu mudar de fisioterapia para psicologia, de psicologia para odontologia, de medicina para enfermagem, ou sei lá, faz parte de um mesmo mundo, né? Agora, essa pessoa, ela sai, por exemplo, de uma medicina e passa pela culinária, e passa pela administração, e passa pela engenharia. Então, ela não consegue realmente achar um meio de realização mesmo, de sentir o lugar que ela pertence. Isso é bem complicado nessas pessoas. Então, é super importante trabalhar. A lateralidade, ela deveria ser um dos primeiros passos no tratamento da auriculoterapia. Por quê? Porque ela vai, inclusive, influenciar os influxos neurológicos que a orelha envia para o sistema nervoso central. Então, logicamente, quando você faz uma análise, quando você trata, se for o caso, a auriculoterapia, a lateralidade antes de qualquer outra ação dentro da auriculoterapia, a chance que você tenha um resultado mais eficaz é muito maior. Por quê? Porque você vai estar clareando o caminho neurológico, né, que acontece entre a orelha e o sistema nervoso central. E esse caminho e esse nível de trabalho é completamente diferente de quando a gente está trabalhando com simetria. E é super importante eu reforçar, porque eu acho importante a gente dar os devidos créditos para quem favorece isso para a gente, né? Que esses conceitos, essa diferenciação de conceito foi feita pelo Dr. Rafael Nogier. E é um conceito relativamente recente dentro da auriculoterapia. Não é tão recente porque ele é mais ou menos de 2006, mas é relativamente recente se a gente for pensar que é uma técnica que nasceu em 1951, né? Então, se a gente for analisar que ela teve esse passo, né, de evolução aí em 2006, é recente dentro da auriculoterapia. Então, se você não aprendeu ou nunca ouviu falar isso, faz muito sentido, porque foi o Dr. Rafael Nogier que criou, que desenvolveu esse conceito, logicamente, a partir de análises clínicas e de análises teóricas em cima de todos esses estudos da neurofisiologia que acontece dentro da relação da orelha e do sistema nervoso central, né? Então, as pessoas, os pacientes que têm uma diferença física entre os hemicorpos, ele provavelmente está vivendo alguma situação de alteração de simetria. Por exemplo, pacientes que têm dores de um lado do corpo só. Quando dói o ombro, sempre é o direito, sempre é o joelho direito, ou sempre é o esquerdo, que seja, né? Então, as pessoas que têm essa diferença de sensação entre os hemicorpos está lidando com a simetria. Então, eu tenho que fazer um trabalho de simetria nessa pessoa. Quando você tem uma pessoa que tem, por exemplo, uma artrose no joelho direito, isso com certeza é uma alteração simétrica que essa pessoa tem. E a forma de eu trabalhar é completamente diferente de quando a pessoa tem uma alteração de lateralidade. Apesar da lateralidade envolver também os hemicorpos. Vocês entendem isso? É super importante entender essa diferenciação para que você consiga avaliar melhor esse paciente, né? Inclusive, amanhã... até eu falei na semana passada, eu não estava muito por dentro da agenda, mas agora eu tenho certeza. Amanhã eu vou colocar no YouTube
um vídeo bem mais profundo sobre esse tema, lateralidade e simetria. Assim que ele for postado, como sempre, eu vou divulgar aqui nos canais e eu espero que vocês, se vocês se interessam por esse tema, que vocês assistam e que eu sempre peço, porque é super importante para mim esse feedback, que vocês comentem aonde você assistir. Se você assistir no YouTube, comenta lá. Se quiser comentar aqui também, pode comentar, ou mesmo no Facebook. Eu vou fazer, vai estar amanhã, então, um vídeo bem profundo sobre lateralidade e simetria à luz da auriculoterapia francesa. Por quê? Porque esse é um tema da neurociência. Então, não é só a auriculoterapia que lida com a questão da lateralidade, que ela é essencial para a auriculoterapia. Mas existem outras teorias, já foram feitas várias pesquisas na neurociência sobre essa relação que acontece no ser humano. O que acontece? A lateralidade, ela foi bastante trabalhada, ela foi bastante estudada com relação à epilepsia. Foi daí que surgiu, na verdade, esses primeiros estudos mais profundos, né? Por quê? Porque teve um neurologista, um neurocirurgião chamado Roger Sperry, que ele tinha casos de epilepsia grave, que ele tratava, né? E ele resolveu fazer uma cirurgia realmente separando os hemisférios, então cortando o corpo caloso desses pacientes, pensando naquela época que ele iria favorecer a qualidade de vida desses pacientes epiléticos, porque os hiperestímulos elétricos que a epilepsia tem, né, não iria passar de um hemisfério para o outro, e com isso o paciente teria uma qualidade melhor de vida. E o que ele não esperava, que foi, ele até, se eu não me engano, ele ganhou o prêmio Nobel, era que esses pacientes teriam uma mudança brutal de comportamento conforme a predominância hemisférica que esse paciente teria, né? E foi a partir desses trabalhos desse neurocirurgião que começou então a se aprofundar nesse conhecimento do cérebro emocional versus o cérebro racional. Vocês devem ter ouvido falar muito disso porque isso começou a ficar muito frequente, né? Inclusive, se você procurar no Google hoje em dia, hemisférios cerebrais, vocês vão ter imagens belíssimas de um lado e o outro do cérebro e das suas funções, né? Um lado é mais emocional, outro mais analítico, um lado é mais sensorial, sensitivo, outro é mais executor, analítico, metódico, matemático, né? E tudo mais. E isso favoreceu muito o conhecimento da lateralidade no meio médico, né? Então, a gente fala muito de lateralidade na auriculomedicina, mas ela é realmente algo da neurociência, né? Ela é algo extremamente atual na neurociência e super importante em todo tipo de trabalho que queira favorecer o melhor funcionamento da relação interhemisférica. Eu acho ela extremamente essencial num trabalho de aprendizado, por exemplo, de adolescentes. Eu tenho bastante... Hoje em dia, estou com um pouco... Nesse ritmo da pandemia, está com um pouco menos, porque eles estão de férias, né? E a forma que eles estão lidando com a escola é um pouco diferente e tudo mais. Mas eu costumo ter muito paciente, adolescente, de estresse escolar, né? E esse estresse escolar é muito bem trabalhado com essa questão da lateralidade cerebral. Por quê? Porque ela envolve questões emocionais. Isso que a gente não pode deixar de lado, né? Ela envolve muito as questões emocionais. E é isso, meu povo, que eu tinha para falar para vocês. Eu acho que eu não esqueci de nada. Eu gostaria muito que vocês que estão aqui, que gostam desse tema, que assistissem amanhã, ou assim que puder, o vídeo que vai ser postado amanhã, e que me colocasse os seus comentários. Esse vídeo eu fiz com muito carinho para vocês.
Ele tá bem pormenorizado sobre esse assunto. E eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. Tem alguma dúvida? Não só sobre lateralidade, se quiser aproveitar para tirar algum outro tipo de dúvida, estou disponível. A live tem aí mais uns 10, 12 minutinhos. Acho que dá pra gente tirar alguma dúvida. O endereço no YouTube é Rosângela, ele tá... A forma mais fácil de você achar... É a Escola Rafael Nogueira de Auriculoterapia Clínica. Mas a forma mais fácil é você entrar no link da bio que tem aqui do Instagram. Esse link vai te levar para uma listagem das nossas mídias. E aí é só você clicar no YouTube lá que você vai cair direto no nosso canal. Aproveita, se inscreve, já ativa as notificações, porque aí você fica sabendo sempre quando tem vídeo novo. É super mais rápido, né? Vocês recebem e-mail até quando tem vídeo novo. Esse tema, Jadelson, ele não tem muito material, artigo, ele não tem muito material escrito nesse sentido, não. Eu, particularmente, com relação... O Dr. Rafael Nogueira, ele é um exímio estudante disso. A aula dele sobre isso é excelente, mas ele não escreveu nada público de lateralidade. E eu não conheço nenhum tema. O importante... Oh, meu Deus. Uma busca importante que você pode fazer em termos de estudo é você estudar as funções hemisféricas cerebrais. Isso qualquer bom livro de neurociência vai ter. Qual é a função do hemisfério cerebral direito e a função do hemisfério cerebral esquerdo? Qualquer livro de neurofisiologia e neurociência bom vai ter esse tema, e você conseguir analisar essa função, você conseguir ler um pouco mais sobre isso, vai te deixar bem mais claro isso que eu conversei aqui com vocês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Então amanhã vai ter um vídeo novo no YouTube. Espero que vocês vejam, que me deem suas opiniões sobre o vídeo. Sexta-feira temos live. A live vai ser com a Fabiana, que é formada pela nossa escola. Então, ela já é auriculoterapeuta clínica, é psicóloga. E nós vamos falar sobre ansiedade e depressão, nesses tempos atuais principalmente, e o auxílio da auriculoterapia com relação a isso, né? Os resultados que ela tem e tudo mais. Nós vamos conversar na sexta-feira. E é isso, né? Espero ver vocês, então, num próximo vídeo. Obrigada para quem esteve aqui comigo. E se vocês gostaram disso aqui, deixa um comentário, que sempre é bom, porque a gente tem uma referência de qual foi o aprendizado que vocês tiveram, tá bom? Muito obrigada, boa noite e até sexta-feira, hein? Vou esperar vocês para a gente conversar na sexta-feira junto com a Fabiana. Um beijo e boa noite.